Bom, pessoal, então a Fiat do Brasil lançou oficialmente o seu novo modelo subcompacto, que é o Mobi. Esse modelo que a gente está mostrando aí nas imagens é a versão intermediária dele, que é a Like On, que segundo a Fiat deve ser uma das mais vendidas, né? A gente já tem os preços dele e os preços não vieram assim muito convidativos, né? Na versão de acesso, que é a Easy, é a versão mais barata que tem, praticamente sem opcionais nenhum, a gente vai mostrar um pouco mais para frente aí. O preço ficou em R$ 31.900. Se você pegar a versão Easy On, ela já vai para R$ 35.800, que é a que acrescenta ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de 14 polegadas. Essa versão que a gente está mostrando especificamente aí, que é a Like On, né, que ela já vem com vidros elétricos nas 4 portas, rodas de alumínio de 14 polegadas, uma série de itens, né, que a gente vai detalhar mais para frente. Esse modelo aí que está na tela agora é R$ 42.300. E tem uma versão esportiva também, a Way, né, que tem preço de R$ 39.300 e chega a R$ 43.800 no caso da Easy On, que traz alguns itens adicionais, né? Mas enfim, o Fiat Mobi ele é um modelo subcompacto para concorrer basicamente com o Volkswagen Up, né? E ele tem baseado na mesma plataforma do Uno, só que assim externamente no que está à vista das pessoas, você não tem nenhuma referência. Tem algumas pequenas referências do Uno. Basicamente, a porta dianteira e o para-brisa é do Uno, né? As demais peças estéticas são totalmente diferenciadas. E a questão visual também é que deu muita diferença, né? Vocês podem ver que a frente, a Fiat adotou uma linguagem estética na dianteira bastante agressiva, né? Aliás, lembra muito o Range Rover Evoque, essa frente do Fiat Mobi, né? Então, é uma linguagem de design que acaba se contrapondo com o tipo de design que é usado no principal concorrente do Mobi, que é o Up, né? Então, enquanto o Up tem linhas assim bem limpas, suaves e discretas, o Mobi não, o Mobi ele é bem esportivo, né? Ele tem um design bem pesado, bem característico, muito recortado, então realmente é um contraponto, né? E realmente, a princípio, quem olha assim ao vivo de certos ângulos ele ficou realmente interessante. Acho que eventualmente a frente está um pouco carregada demais para o tamanho do carro, porque é um carro muito pequeno, ele é 20 centímetros menor do que o Uno, né? E na questão mecânica ele mantém exatamente a mesma o mesmo conjunto mecânico do Uno, né? Então isso significa você adotar um motor 1.0 Fire de 4 cilindros. Essa aí é a versão Way, tá vendo? A versão Way On já é a completa, é a topo de linha, R$ 43.800. Mas todas as versões do Mobi adotam o mesmo motor Fire 1.0, 4 cilindros, com 73 cavalos com gasolina e 75 cavalos com etanol. Então é um motor que já está no mercado há muito tempo, é um motor confiável, robusto, porém não é muito moderno, né? Um motor 4 cilindros, enquanto os concorrentes adotam um motor de 3 cilindros, né? Então acabou que o consumo não ficou muito atrativo, né? Vocês terem uma ideia, segundo o Inmetro, o consumo de gasolina em estrada desse carro aí deu 13,3 km por litro. E em cidade com gasolina deu 11,9. Os números, assim, se for comparar com o Up, ele fica muito atrás. O Up chega a 16,1, o Up TSI, né? Em estrada chega a 16,1 km por litro, em cidade faz 13,8. Quer dizer, o Up TSI ele é mais econômico em cidade do que o Mobi em estrada. Então, realmente o que acabou... Porque em termos de peso, os dois são mais ou menos a mesma coisa. Os dois pesam em torno de 900 quilos. O Mobi sai de 907 quilos, chega até 957 na versão topo de linha. Mas o que acabou comprometendo um pouco o consumo do Mobi é exatamente o motor, que não é muito moderno, né? A Fiat está desenvolvendo um novo motor 1.0 de 3 cilindros de alumínio
que vai ter em torno de 80 cavalos, e terá uma versão 1.3 também, mas não estará disponível para o Mobi, pelo menos a princípio a informação é essa, né? Mas terá uma versão 1.3, já é um motor muito mais moderno, que deve chegar aí para setembro e outubro, né? Então a nova motorização do Mobi, tá certo? Então é um carro vendido aí basicamente em 6 versões de acabamento, que a gente vai mostrar elas, né? A gente vai mostrar em detalhes aí, desde a versão Easy, que é a versão de acesso. A gente vai mostrar Easy On, né, que já vem com ar-condicionado e tal. Aí a gente vai mostrar a versão Like, que é a intermediária, e depois a versão Way, que é essa que está mostrando agora no vídeo, mas a gente vai mostrar em detalhes agora, né? Então é o seguinte, começando pela versão Easy On. Essa versão Easy On é a versão mais barata, não é a versão mais barata, a versão mais barata é a Easy, né? Que custa R$ 31.900. A Easy já vem com rodas de 13 polegadas, com calotas, os retrovisores com comando interno, tá certo? Para-sol com espelho com espelho já integrado, né? E como opcional, você pode pedir ar quente e um pacote funcional, que é composto de vidros e travas elétricas. Então, além do desembaçador traseiro. Essa versão aí Easy, basicamente, ela não tem nem desembaçador traseiro, então ela é bem pelada mesmo. O preço de R$ 31.900 eu acho que ficou meio caro para uma versão muito pelada. Já essa versão esse modelo aí que a gente está mostrando é o Easy On, o preço dele é R$ 35.800. Porém, ele já vem com ar-condicionado, direção hidráulica. Isso aí é um outro problema do Mobi, né? Porque ele tem direção hidráulica e não direção elétrica, como é os carros mais modernos. Então a direção hidráulica, além dela não ser tão leve em cidade, ela rouba a potência do motor. Então você já tem um motor que é menos potente que o do Up e ao mesmo tempo você tem alguns sistemas que são um pouco ineficientes. A direção hidráulica, por exemplo, rouba a potência do motor. Então a tendência é que o Mobi ele ande, na realidade, pelos números de desempenho já está claro que ele tem um desempenho bastante inferior ao do Up convencional, tá? Segundo a Fiat, ele faz de 0 a 100 em 13,8 segundos. O Up faz em 12,3 segundo a Volkswagen, né? Então o Up é mais econômico e é mais econômico que o Mobi e tem um desempenho bem melhor e tem mais espaço interno também, né? O porta-malas do Mobi aí de 200 litros, dependendo da versão 220 litros, porque não tem nenhum revestimento interno, e do Up chega a 285 litros, né? Mas enfim, essa versão Easy On também tem rodas de 14 polegadas, então essas rodas que vocês estão vendo fazem parte da versão Easy On, né, com rodas de 14 polegadas. Versão Easy mesmo, ela é rodas de 13 polegadas. E aí vocês estão vendo o interior, né, da versão Easy On, né? Ela não conta com um sistema de som, porém dispõe de ar-condicionado, tá vendo? Então essa versão tem ar-condicionado e direção hidráulica. O volante é bem simples, você tem um painel que não tem contagiros, tem essa tela de TFT central aí com informações. Vocês podem ver que o medidor de temperatura e de gasolina são digitais, né? E você tem o odômetro e o odômetro parcial. Então, nessa versão Easy On você já também tem o sistema de preparação para som. Então já vem com alto-falantes, né? Preparados, então você simplesmente coloca o seu sistema de som aí e ele passa a funcionar normalmente. Então é uma versão de acesso. Esse modelo aí especificamente R$ 35.800. O preço acabou decepcionando um pouco, né? Porque a expectativa que tinha em relação ao Fiat Mobi é de que ele seria o carro mais barato do Brasil. Então a expectativa que existia é que essas versões aí, Easy, por exemplo, teriam preço na faixa de R$ 29.000. Aí ele veio a quase R$ 32.000 na versão básica e quase R$ 36.000 nessa versão aí que não tem nem sistema de som. Então, para um carro assim que tem uma mecânica antiquada, que ele é menor do que o Up, ele não é tão econômico quanto o Up, eu sinceramente acho que a relação custo-benefício não ficou boa. Não ficou boa mesmo porque, a não ser que a pessoa goste muito da estética do carro, né?
Ele sempre vem com essa transmissão de 5 marchas, não tem opção de transmissão automática, né? Então eu acho que, por exemplo, por R$ 35.800, tudo bem que se você levar em consideração que um Up, o preço de tabela mesmo dele, da versão Take completa, ela sai a 39.900, quer dizer, uns R$ 4.000 a mais. Acontece que na realidade do mercado você consegue o Up a 37 mil. Então, quer dizer, questão de 1.500, R$ 2.000 a mais, o Up tem vantagens por ter um motor mais moderno, que tem mais desempenho, consome muito menos, tem mais espaço interno, o câmbio é melhor, você tem mais porta-malas. Então, eu particularmente não gostei dos preços, acho que os preços do Mobi teriam que ficar mais baixos, né, para poder ser competitivo, né? Que é um carro assim, com mecânica antiquada, direção hidráulica, enfim. Então, além do Mobi Easy, aí você tem a versão Like, que é a versão intermediária, tá certo? Então, a versão Like, ela já vem de série, né, na versão Like. Essa versão que a gente está mostrando aí, no caso, é a Like On, né? Na realidade, essa daí é a Easy, né? Essa daí é a Easy mesmo. A Like é a que a gente vai mostrar daqui um pouco. Essa daí é a Easy, são imagens aí de movimento da versão Easy, porque vocês estão vendo que ela tem calotas, né? Então, a versão, na realidade, Easy On é essa que a gente estava mostrando, né? Então, agora vamos dar uma olhada na versão Like, tá? Que é a versão intermediária. Então, vamos olhar a versão Like, tá vendo? Então, a versão Like, versão intermediária, ela já vem com rodas de liga leve de 14 polegadas, então essas rodas que vocês estão vendo aí já são de série. Os faróis de neblina também são de série. Aliás, desculpa, essas rodas e esses faróis de neblina são de série na versão Like On, que custa R$ 42.300. A versão Like, ela tem, em relação à versão Easy que a gente tinha mostrado, né, vidros e travas elétricas, predisposição para som, computador de bordo, chave canivete com telecomando, console central com porta-objetos para os passageiros do banco traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, né? Coisa que não tem na Easy, né? Não tem nem limpador do vidro traseiro, é uma coisa bem realmente espartana, né? Tem a grade dianteira em preto brilhante e comandos internos da abertura do combustível e do porta-malas. O porta-malas, inclusive dessa versão Like, ela tem aquele sistema Cargo Box. É uma espécie de caixa que separa o porta-malas em 2 compartimentos. Já vem com um opcional de 2 sistemas de som, que é o rádio B7 ou o sistema Fiat Live On, que a gente também vai mostrar aí um pouco mais para frente como que funciona. Na realidade, é um sistema que faz com que o seu celular passe a se comportar como o sistema multimídia do carro, né? Aí vocês estão vendo, então, as lanternas, né? Não são lanternas de LED, são lanternas convencionais. E a estética, né? Realmente a Fiat está apostando muito na estética do Mobi, né? Porque tem que apostar na estética, porque ele não tem uma mecânica moderna, a mecânica é antiquada, ele tem pouco espaço interno, tem menos espaço interno do que os concorrentes, bebe bem mais, de 15% a 20% mais do que o Up e tem um desempenho inferior. Então, enfim, a questão é estética, porque o preço também não está muito aí competitivo, não, se você considerar as outras opções de mercado, né? Então agora vamos dar uma olhada no interior dessa versão Like On, né? Então, porque a versão Like On, em relação a Like, né? Ela já traz aí as rodas de alumínio de 14 polegadas, faróis de neblina, o banco do motorista tem regulagem de altura. É um outro item que tem de série em todas as versões do Up, o banco do motorista com regulagem de altura. Aí no Mobi você só tem ele a partir dessa versão Like, que custa R$ 42.300. Então, enfim. Mas rodas de alumínio de 14 polegadas, faróis de neblina, retrovisores elétricos com função tilt-down e os retrovisores com setas indicadoras incorporadas, tá? Há também o Kit Comfort, né, que tem um apoio para o pé esquerdo do motorista, porta-óculos, alças de segurança, sensor de estacionamento,
e tapetes específicos dessa versão aí, alarme e um sistema de rádio, né? Não há opcionais para essa versão Like On. Aí vocês podem ver o interior. O desenho básico do painel basicamente igual a todas as versões do Mobi, só que, né, as versões um pouco mais sofisticadas começam a apresentar algumas funcionalidades, né? Então o volante ali tem alguns comandos multifuncionais, você tem detalhes adesivos, né, no painel, imitando Black Piano, enfim, tem algumas características para dar um pouco mais de requinte. Aí vocês já estão vendo que esse modelo aí está equipado basicamente com o sistema Live On, né, que é um que permite a conexão do celular ao sistema multimídia, ao sistema do carro. Então ele basicamente transforma o celular num sistema multimídia, né? No vídeo que a gente tinha mostrado aí antes do lançamento, a gente tinha mostrado exatamente a versão Like On, né? Vocês podem ver que o painel também tem algumas texturas, o sistema de som tem tweeter, o ar-condicionado é de comando manual, né? E vocês estão vendo aí o volante com comandos multifuncionais. Então, realmente essa versão aí, que muito provavelmente será a mais vendida, segundo as estimativas da própria Fiat, porque acaba sendo a versão intermediária, com uma boa relação custo-benefício, e vocês podem ver que os comandos multifuncionais permitem você... É interessante porque é o seguinte, por exemplo, então se você tem o sistema Live On, então você vai colocar o seu celular aí no sistema do carro, vai baixar um aplicativo nele, e ele vai se conectar com o carro, tá certo? E aí ele vai ficar pendurado aí. E o aspecto aí já são todas as funcionalidades do aplicativo Live On, que vai estar disponível a partir de junho de 2016, né? A questão interessante é o seguinte, vocês estão vendo que esse carro aí, ele conta com comandos multifuncionais no volante, né? Então o que acontece? Você está com o seu telefone celular, você conectou ele ao sistema do carro, e você vai isso possibilita que você comande algumas funções, por exemplo, atender telefone, aumentar o volume da música, tocar suas músicas através dos comandos multifuncionais do volante. Então isso é uma questão assim, bastante interessante. Foi uma solução que a Fiat adotou para permitir que todo mundo hoje tenha um sistema, tem um telefone celular, smartphone, tá certo? Então é uma solução que a Fiat fez com que você possa usar o seu smartphone como sistema multimídia do carro. Então eu achei bastante interessante, e ele não é assim, não é só um local para você prender o seu telefone. Não, ele se integra mesmo com o sistema do carro, porque você vai poder comandar o seu telefone através dos comandos multifuncionais do volante. As informações vão para a tela central, tá vendo? A tela TFT central. Então, enfim, são aspectos, né, realmente de configuração, de integração, que ficaram bem interessantes aí nessa funcionalidade que é chamado Live On. Mas é um opcional, não vem de série, tá? E vocês estão vendo aí também uma outra diferença, né? Porque essa versão Like, ela já vem com contagiros, e o medidor de temperatura e de combustível são analógicos, enquanto na versão Easy, que é a versão de entrada, esses medidores não são digitais naquela tela de TFT. Então esse aí já tem um painel, né, um pouco mais sofisticado, com limitador de velocidade, né, e esses adesivos aí, essas novas texturas do interior, que realmente ficaram bem interessantes. Vocês estão vendo que o interior da versão Like On tem um aspecto de maior sofisticação. Então é isso que a Fiat está apostando também, né? Porque nessa versão aí de R$ 42.300 você vai comprar um Volkswagen Up na versão Move, tá certo? Com um pacote completo. Talvez o Move Up saia aí em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 a mais. Eu particularmente ficaria com o Up por conta da motorização bem superior ao do Mobi, maior desempenho, menor consumo e mais espaço interno, né, do Up, né? Eu não ficaria com o Mobi, apesar de ter achado interessante esses painéis, mas acho que a mecânica dele
está muito ultrapassada e a eficiência é muito baixa. E o espaço interno também é muito limitado, né? Porque o que acontece? Ele é um carro de 3,54 metros de comprimento, ele é 6 centímetros menor do que o Up. Porém, ele tem um capô de motor muito grande, porque ele tem que ser capaz de colocar um motor de 4 cilindros lá. Né? Então é uma frente muito grande que acaba roubando o espaço interno. Né? Se você senta na frente, por exemplo, o passageiro que está na frente, a hora que ele abre o porta-luvas, ele fica batendo o porta-luvas na perna. Tá? O espaço traseiro é extremamente exíguo. Então, uma pessoa com mais com 1,75 m, por exemplo, se ela se ajustar no banco dianteiro, a hora que ela senta atrás, ela vai ter que ficar com as pernas abertas, porque realmente o espaço é muito pequeno. E o porta-malas praticamente não existe, é um porta-luvas. 200 litros é praticamente inexistente, não cabe nada lá. Então, por todas essas questões, assim, se realmente o preço tivesse muito competitivo, eu acharia que o Up, porque é o concorrente, tá? Hoje você tem dois carros nesse mercado, é o Up e o Mob. Mas nesse preço que veio, realmente, a não ser que a pessoa ame o estilo do Mob, e não goste do estilo do Up. Aí isso era uma questão muito subjetiva, mas assim, em termos racionais, não dá para comparar. Vocês estão vendo porta-malas aí de 200 litros. Enquanto do Up você tem 285 litros, é um porta-malas bem maior. Agora, o Mob tem, por exemplo, os painéis de portas são inteirinho revestidos, né? Vocês veem que a Fiat procura dar uma característica de mais sofisticação no interior, até para se contrapor com aquele estilo extremamente minimalista do Up. Né? Então o Up, os painéis de porta são inteirinho plásticos, tem uma parte do painel das portas que na lataria, que na realidade é uma questão que faz parte da linguagem estética que foi adotada no carro, e a Fiat está jogando com essa questão. Né? A hora que você entra no carro, no Mob, por exemplo, você não vê nenhuma peça de lataria aparente, mas o carro fundamentalmente, assim, tecnicamente ele é muito inferior, né, ao seu principal concorrente no mercado. É uma coisa estranha, né, porque esse é um carro que chega depois, né, chega 2 anos depois, mais ou menos no mesmo preço e assim, tecnicamente inferior, né. Enfim, e aí a versão Way, né, aí você tem o Way, que é a versão aventureira, né, aventureira do Mob, né. Essa versão, Way, ela é baseada na Like, com uma suspensão um pouco mais elevada, em torno de 2 centímetros, né, e tem alguns diferenciais estéticos. Vocês podem ver que a dianteira tem uma parte inferior do para-choque em formato de colmeia, porém ela já traz de série esses faróis de neblina, e as rodas também são de 14 polegadas, porém não são de alumínio. Né? Na versão Way On, que é de R$ 43.800, que aí que na realidade esse carro aí ele compete com o Cross Up. Né? Cross Up, né? Então, vocês estão vendo aí já faróis de neblina, então tem um aspecto, principalmente por conta dessas caixas de rodas revestidas de plástico, as rodas com desenho diferenciado. Aí na realidade é a versão Way On, versão topo de linha, né, R$ 43.800. Então ela tem essas caixas de rodas protegidas. É sempre a paramentação estética que a Fiat acaba sempre adotando nos seus modelos que são aventureiros, Way, né, ou Adventure. Então tinha o Uno Way, e aí você tem o Mob Way, né? Então, e aí você tem na parte superior também um rack de teto, retrovisores com setas indicadores de direção. Então, enfim, é cheio de coisas aí. Agora, efetivamente, assim, a suspensão um pouco mais elevada, ela é melhor para você encarar situações como valetas, quando você, por exemplo, você chega no seu prédio, você tem aquele desnível que normalmente os carros dão aquela ralada. Aí com um carro com uma suspensão um pouco mais elevada, como é o caso do Uno Way, né, ou do Mob Way, você não tem esse problema, você pode passar um pouco mais rápido nas lombadas, pode pegar buraco. Então, realmente é um carro, não que é um carro que será capaz de fazer um off-road, não é isso. Pode ser até que você pegue também uma pista de terra bem leve, com um pouco mais de facilidade, porém ele é mais realmente um carro
que se dá bem no mercado brasileiro. Por quê? Porque é um carro que realmente ele está adequado para o tipo de piso que tem no Brasil, que é um piso de qualidade muito baixa, né? A qualidade é muito baixa, então essa suspensão um pouco mais elevada, apesar dela prejudicar um pouco o comportamento dinâmico do carro, porque você tem um centro de gravidade um pouco mais elevado, então acaba prejudicando a estabilidade do carro, né? E ainda você soma que é pneus de uso misto, enfim, acaba complicando um pouco, porém o aspecto positivo é que você dificilmente rala na parte inferior, enfim, é um carro que realmente transmite mais segurança para ser usado dentro de vias de cidades aí que a gente está acostumado no Brasil. Infelizmente não temos, apesar da gente pagar muito imposto, isso não se reverte em benefício, né, em termos de vias com qualidade adequada, né? Enfim, então a versão Way, aí agora a gente está mostrando o interior, né? Como ela é mesmo baseada na versão Like, então vocês podem ver que não tem muita diferença o interior, né? Então os mesmos detalhes em Black Piano, enfim. Em termos, enfim, de itens, né? Essa versão Way On é a versão mais completa, né? Então ela traz já todos esses aspectos externos de diferenciais, as barras longitudinais no teto, os para-choques são exclusivos, e os itens de série são basicamente os mesmos do Like, né? Então já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, o volante com comandos multifuncionais. No caso aí vem com rádio B7, que é esse rádio maior, né? Um pouco maior aí. Já vem com alarme também, né? Conectividade Bluetooth, não é um sistema multimídia. Opcionalmente, a Mopar, que é a divisão de acessórios da Fiat, vai oferecer como acessório uma central multimídia também compatível com todo o sistema do Mobi aí, com GPS e tela sensível ao toque, que não é o caso dessa daí. Mas para o Mobi Way também estará disponível o sistema Live On, né, que realmente é mais barato e tem uma série de funcionalidades, né? Então vocês podem ver, aí já é uma central multimídia um pouco mais sofisticada. Essa versão também, o ar-condicionado, que é basicamente o mesmo comando que a gente vê no Uno, né? Esse comando aí, comandos manuais, não tem muita sofisticação. Infelizmente eu acho que o que precisa, né, no Mobi, talvez, pelo fato dele ser caracterizado especificamente como um carro de cidade, porque é um carro, você não vai conseguir viajar, a não ser que seja duas pessoas só, mas levar bagagem de família num carro que tem um porta-malas com 200 litros. Então realmente é complicado. Então é para um casal solteiro sem filhos, esse carro aí. Aí você consegue viajar porque você coloca as bagagens no banco traseiro, porque no porta-malas realmente não cabe, né? A questão é o seguinte, então ele é um carro muito voltado para uso urbano, né? Então nisso aí é fantástico, porque 3,54 metros de comprimento, você põe ele, o Up eu já acho fantástico, assim, cabe realmente em qualquer vaga, é muito prático nesse sentido. E o Mobi é até mais, porque quanto o Up vai, ele chega a ser 10 centímetros menor do que o Up TSI, porque o Up TSI é em torno de 5 centímetros maior que o Up convencional. O Up convencional mede 3,6, o Up TSI 3,65, esse carro aí mede 3,55. Então você imagina, 10 centímetros menor do que o Up, né? Apesar de esteticamente, se você olhar o visual, ele tem uma impressão que ele parece até ser maior do que o Up, né? Porém ele é menor, e então facilita muito. Então um carro tipicamente urbano, porém eu acho que falta mesmo uma transmissão automatizada. Então que tem como opção no Up, né? Você tem o iMotion lá, porque ele tem um motor um pouco mais forte, tem uma transmissão ali que foi desenhada pela Porsche, que é a iMotion com atuadores elétricos, né? E, enfim, e aí deu para a Volkswagen colocar essa transmissão iMotion no Up, que não tem essa opção aí no Mobi. E eu acho que assim, você está com um carro urbano, que o carro urbano significa que vai andar principalmente São Paulo, Rio, BH, ou
outras cidades brasileiras que são extremamente complicadas na questão de trânsito. E aí a existência de uma transmissão com comando automatizado, como é o caso da iMotion, ou mesmo da Dual Logic e do Uno, aumenta muito o conforto do motorista. Então, nessas situações para uso urbano pesado, eu considero que você tem que ter, primeiro, ar-condicionado, isso é fundamental para o conforto e até mesmo para a segurança do motorista. Assim, vidro elétrico eu acho irrelevante, é legal que tenha, mas não é uma questão fundamental. Agora, para uso urbano, o câmbio automatizado também faz uma diferença muito grande. Então, eu acho que o primeiro opcional tem que ser ar-condicionado, e a segunda opcional assim, mais importante é o câmbio com operação automática. Tá? Infelizmente no Mob não tem, né? E no Up tem. Então, por todas essas questões, assim, o Mob é uma opção legal no mercado, só que eu particularmente acho que nos preços, eu particularmente ficaria com o Volkswagen Up. Tá bom? É isso aí.